E aí, beleza? Em 1966, em Pequim, na China, durante a Revolução Cultural contra os princípios da ciência, os revolucionários eram contra qualquer professor que ensinasse o contrário do que eles acreditavam. Ye Zhetai, que ensinava física na universidade, foi pego para ser punido como exemplo de um homem contra a revolução, e sua esposa estava ao lado dos revolucionários. Ela disse que Ye Zhetai havia ensinado a teoria do Big Bang, mas deixou em aberto a existência de Deus, o que ia contra os revolucionários. Naquele momento, Ye Zhetai foi espancado até a morte na frente da revolução, e Ye Wenjie teve que assistir à injustiça contra seu pai sem poder fazer nada. Agora, em 2024, o detetive Da Shi foi chamado pela Scotland Yard para investigar um suposto suicídio do Dr. Sadiq Mohammed, um candidato a receber o Prêmio Nobel de Física, que deixou uma estranha contagem regressiva na parede e, em letras grandes, a frase "eu ainda vejo". Além disso, o doutor havia arrancado seus próprios olhos nesse processo. Enquanto isso, Saul Duran, um cientista, estava passando horas na frente do computador para resolver um problema no acelerador de partículas da Universidade de Oxford, questionando se tudo o que a ciência havia descoberto era uma mentira. Outra cientista chamada Vera Ye sabia quão brilhante Saul era, mas perguntou se ele acreditava em Deus. Como cientista, Saul disse que isso não importava e Vera apenas saiu. Então foi até a enorme máquina de aceleração de partículas e se jogou dela, caindo na água, para uma morte certa. Em um bar, Augie Salazar, cientista da área médica que estudava nanofibras, e sua amiga Jing Cheng, que estudava os resultados dos aceleradores de partículas, estavam discutindo por que todos os aceleradores do mundo estavam dando resultados que não faziam o menor sentido. Jing mostrou a Augie os resultados que eram diferentes de tudo o que já haviam visto. Porém, nesse momento, Saul ligou para Augie, pois eles tinham um relacionamento. Só que Augie viu uma estranha luz na frente da tela e depois ignorou a ligação. Mas enquanto sua amiga atendia a ligação, a luz estranha apareceu novamente. Desta vez mostrando uma contagem regressiva de 4 dias e 9 horas que só Augie conseguia ver. E quando sua amiga voltou, contou que Vera Ye havia morrido. Então as duas recentes mortes estavam relacionadas com o acelerador de partículas, e Da Shi tinha mais pessoas nessa lista de investigação, como Jim, Augie e outros do projeto, incluindo Will Downing, cientista, e Jack Rooney, milionário e dono de uma empresa de salgadinhos. Eles iriam se reunir para o funeral da cientista, e Augie, ainda a caminho, continuava vendo o tal cronômetro bizarro, e pelo que parece, ela via o cronômetro o tempo todo. Depois do funeral, o detetive Da Shi tirou algumas fotos dos investigados, incluindo um homem todo de preto chamado Mike Evans, que depois de ser seguido por Da Shi, pegou um helicóptero da Evans Energy. O grupo se reuniu para discutir os motivos pelos quais Vera se jogou no tanque, mas a única distraída era Augie, que, estressada com as brincadeiras de Jack, saiu para fumar um cigarro. Foi ali que ela conheceu Tatiana, mas continuava vendo o cronômetro, achando que a garota só queria jogar conversa fora. No entanto, ela também sabia do cronômetro e perguntou a Augie quanto tempo ela ainda tinha. Augie ficou assustada e a garota disse para ela que era fácil para o relógio parar. Era apenas necessário Augie abandonar seu trabalho na ciência. No dia seguinte, à meia-noite, Augie deveria olhar para o céu, deixando um maço de cigarros e um aviso, para fazer o que ela disse, e o cronômetro não chegaria a zero. De volta ao interior da Mongólia nos anos 60, Ye Wenjie teve que trabalhar como homem no desmatamento para a criação de uma grande base do exército da divisão. Mas em uma tarde, enquanto contava quantos anos a árvore que cortavam tinha, ela conheceu Pai Mulin, e como sabia que ela gostava de ler, lhe deu um livro de histórias da ciência pedindo para escondê-lo. E desde então ficaram próximos e acabaram se apaixonando. Agora Ye Wenjie, cheia de esperanças, jogava sementes para que se tornassem árvores de novo. Mas um dia seu livro foi encontrado pelos soldados e, como ela não quis contar de onde o havia conseguido, foi levada à sede
sede da divisão, onde ficou presa. Depois de alguns dias, Teng Lihua veio falar com ela dizendo que sabia que ela era filha de um homem que tentou destruir a Revolução Cultural e que ela poderia ser um problema por ser inteligente. No entanto, deram-lhe um documento que, se assinado, permitiria seu retorno aos trabalhadores. Mas Ye Wenjie viu que o documento dizia que a revolução não tinha matado seu pai. Assim, Ye Wenjie não assinou. E depois de mais alguns dias presa, foi levada para uma base onde precisavam das habilidades acadêmicas dela. E Ye Wenjie aceitou, pois assim ficaria livre da prisão. De volta ao detetive Dashi, ele investigou Mike Evans, que era filho de um magnata do petróleo. Thomas Wade, que estava financiando a investigação, queria saber o que era o capacete de ciclista que eles estavam usando, mas Dashi ainda não tinha essa informação. Na casa de Vera, a mãe dela disse a Jean que ela passava muito tempo em um tipo de videogame, mostrando o capacete de ciclista que não parecia ser um jogo. Porém, Jean o levou para investigar e, vendo uma foto na parede, foi revelado que a mãe de Vera era Ye Wenjie, que quando mais jovem foi levada à base de testes para testar um tipo de arma diferente, onde ao ser ligada apenas com o som, matou vários pássaros ao redor. No entanto, o alvo não foi revelado. Curiosa sobre o capacete, Jean o colocou e entrou em uma realidade paralela. Esse era o nível 1. Ela se encontrava sobre um deserto e um sol escaldante apareceu, revelando criaturas ainda vivas sobre a areia. Jean tirou o capacete, ficando toda assustada com o que viu. O nome do projeto era Costa Vermelha e não era uma arma, e sim um projeto de comunicação com algo de fora. E o detetive Dashi tinha a missão de encontrar um desses capacetes para Thomas Wade. Og chamou Saul para ir com ela a um local para olhar para o céu à meia-noite, mostrando-lhe um item de uma caixa de cereal dos anos 60. Saul estava sem entender nada, apenas que aquilo era uma ferramenta de código Morse. No entanto, à meia-noite, um fenômeno bizarro aconteceu. Literalmente todas as estrelas e planetas começaram a piscar, deixando todos em choque. Thomas Wade dizia que esses eram os inimigos, e Saul, fazendo uma rápida tradução de código Morse, Og percebeu que era exatamente o relógio que só ela estava vendo. No dia seguinte, todos os veículos de notícias estão cobrindo o estranho fenômeno. Saul visita Wenjie e diz que o incidente na verdade não aconteceu, porque os satélites não o captaram, então deve ser um deepfake. Enquanto isso, Og está fazendo uma demonstração do trabalho de nanofibras, mas está muito nervosa porque sua contagem regressiva tem apenas alguns minutos restantes. As nanofibras são capazes de cortar qualquer material existente na Terra, sendo um verdadeiro sucesso. Mas no final, Og entra em pânico e ordena que seus colegas desliguem tudo, dizendo que o projeto está encerrado, e sai correndo do prédio. Para sua surpresa, a contagem regressiva desaparece subitamente. Ela é então abordada pelo detetive Clarence Dashi, que oferece sua ajuda. De volta a 1968, os experimentos na base continuam. Eles estão transmitindo sua mensagem há vários anos e até agora não receberam nada. Outros países também não tiveram sorte. Wendy acredita que o sinal deles é muito fraco e que precisam fortalecê-lo, então ela acredita que devem colocar as mãos na pesquisa feita pelo cientista americano Dr. Peterson. Os soldados estão cautelosos, mas trazem as informações para ela, que analisa em um quadro. Peterson e sua equipe receberam uma explosão de rádio intensa de Júpiter no mesmo dia que eles, mas a China a recebeu 13 minutos depois do Sol. Isso significa que o Sol refletiu e amplificou as ondas de rádio de Júpiter, então eles devem direcionar seu satélite para o Sol para amplificar sua própria mensagem. A ideia é apresentada ao comandante, que imediatamente a rejeita porque atirar no Sol com um feixe de rádio seria um mau simbolismo político, já que seu líder é visto como o Sol Vermelho. No entanto, mais tarde, quando Wendy está no painel de controle, ela move secretamente o rádio de maneira que ninguém percebe. No presente, Dashi mostra a Og imagens das câmeras de segurança da rua, revelando que a tal Tatiana não apareceu. No entanto, algo está claramente acontecendo porque alguém acendeu o cigarro de Og. Clarence explica que a contagem regressiva apareceu para muitos cientistas ao redor do mundo, e o resultado é sempre o mesmo. Os números desaparecem se eles pararem de trabalhar, e se não o fizerem, eles morrem. Enquanto isso, Jean tenta o capacete novamente. Assim que ela está no jogo, é abordada por um conde e seu jovem seguidor. Então ele começa
começa a se dirigir para a fortaleza que ela viu da última vez, explicando parte do jogo é prever quando uma civilização está estável ou caótica. De repente, o sol se levanta e os três se apressam para se esconder atrás de uma grande rocha. Não há espaço suficiente para todos os três, então a pequena seguidora sai e o sol a desidrata em segundos. O conde enrola a pele restante e explica que eles podem consertá-la quando uma era estável chegar. Sem entender nada, Jin chama o colega Jack para obter sua opinião sobre o capacete de realidade aumentada. Ele coloca, mas assim que aparece no jogo, uma mulher diz que ele não está convidado e o mata com sua lâmina. Jack imediatamente tira e depois de contar a Jin como foi realista, ele tenta 2 vezes mais, mas tem o mesmo resultado e é morto pela mulher. Essa conversa toda está sendo ouvida por Clarence Dashi, que grampeou seus telefones. À noite, Jack chega em casa e fica assustado e animado ao encontrar uma caixa esperando na sua sala de estar. Acontece que é o próprio capacete de realidade, com um cartão o convidando para jogar. Jack imediatamente coloca e em vez de uma fortaleza e roupas chinesas como o jogo de Jin, ele recebe roupas inglesas e um castelo europeu. Ele também é abordado por uma seguidora e um conde, a quem Jack imediatamente soca, pensando que ele ia ser morto novamente. O conde diz a Jack que ele tem que trocar de nome e Jack dá outro soco nele. No dia seguinte, Jack compartilha sua empolgação com o jogo com seu amigo Will, que o interrompe com uma terrível notícia. Ele tem câncer no estágio 4 e apenas alguns meses de vida, mas Jack é muito seu amigo e diz a ele que não vai deixá-lo desistir. De volta a Jin, ela continua a jogar o jogo e entra na fortaleza onde o imperador a espera. O conde está usando gravetos para fazer uma previsão, então Jin aponta que não é confiável e que eles deveriam usar a ciência em vez de achismo ou profecias. Suas preocupações são ignoradas e o conde prevê 8 dias de era caótica, seguidos por uma era estável de 63 anos. Então o conde faz Jin tocar o chão, fazendo o tempo passar rapidamente lá fora até se passarem os 8 dias. Agora o mundo foi renovado e há um mar glorioso ao redor da fortaleza, então os soldados jogam todos os corpos secos como pano na água para fazê-los reviver. Jin joga a seguidora também e ela volta rapidamente. Infelizmente, a previsão logo se prova errada quando o céu de repente fica escuro e uma enorme tempestade atinge a área. Todos entram em pânico e começam a correr em direção à fortaleza, mas Jin fica e luta contra a multidão para alcançar a seguidora. Assim que ela a toca, a seguidora se desfaz em pedaços congelados. Quando a tempestade finalmente para, a área é uma terra desolada congelada. Jin é então abordada por Sofon, a assassina de Jack. Ela explica que a civilização número 137 foi obliterada pelo frio extremo, mas Jin estabeleceu que a ciência era superior ao misticismo e, portanto, completou o nível. Agora ela deve usar a ciência para salvar a próxima civilização. Enquanto isso, Clarence visita seu chefe Thomas com uma atualização sobre a investigação. Acontece que em 1977, a Universidade Estadual de Ohio detectou um sinal de 72 segundos que parecia ser uma tentativa de comunicação de alguém do espaço sideral. Até hoje ninguém conseguiu decodificá-lo e ninguém fora de Ohio o detectou, exceto por um observatório na China, onde Mike morava em 1977. No passado, os soldados levam Wenjie para ver Mike mais jovem, porque ela é a única que pode falar inglês. Ele diz que está na China para salvar um pássaro que está próximo da extinção, e ele só tem plantado árvores naquela região. Os soldados estão procurando construir um segundo laboratório na área, e Mike surta com o que isso faria ao meio ambiente, mas ele não pode fazer nada porque isso não é sua propriedade. Antes de ir, Wenjie admira sua atitude pela natureza e diz que vai ajudá-lo. Mais tarde, Wenjie está observando os sinais quando de repente algo começa a passar. Um monte de números aparecem na tela seguidos por palavras em chinês dizendo a Wenjie para não responder, porque se ela fizer isso, eles virão conquistar a Terra. Depois de pensar um pouco, Wenjie escreve a mensagem dizendo: "Venha, não podemos nos salvar. Vou ajudá-los a conquistar nosso mundo." E depois de hesitar um pouco, ela finalmente envia a mensagem. De volta ao presente, Clarence visita o Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear na Suíça. Ele descobre que meia dúzia de projetos foram abandonados e mais de 30 cientistas morreram recentemente.
imediatamente. Um dos cientistas morreu de joelhos com a cabeça na banheira, como a esposa de Oppenheimer. Clarence tem a oportunidade de olhar o apartamento do homem e encontra um capacete no cofre que ele leva consigo. Enquanto isso, o grupo de Og está se reunindo na casa de Jack. Og encontra o capacete de realidade aumentada e o experimenta, apenas para ser morta por Sophon, pois ela não foi convidada. Ela imediatamente confronta Jack e Jean, que lhe dizem que era apenas um jogo que Vera jogava. Og se desespera, apontando que os humanos não têm essa tecnologia e que Vera morreu após jogá-lo. Jack explica que não faz ideia de onde os headsets vieram e que suas câmeras de segurança não capturaram ninguém invadindo sua casa. Saul concorda com Og e diz que é perigoso. Então eles fazem Jack e Jean prometerem que não vão jogar mais. No entanto, depois que todos vão embora, Jean e Jack compartilham uma chamada de vídeo para discutir como passar o jogo, enquanto Clarence continua a espioná-los. Jean jogou muito e tem uma lousa com todas as suas derrotas para analisar os dados. Eles decidem se unir e conectar ao mesmo tempo, aparecendo no nível 2 juntos. A seguidora também está lá e ela se lembra de cada vez que morreu. A dupla entra em uma igreja e se encontra com o Papa, que quer uma explicação para o comportamento do Sol. Jean diz que este planeta tem um sistema estelar de 3 corpos, significando que há 3 sóis, e quando o planeta vaga entre eles em vez de apenas orbitar um, isso desencadeia uma era caótica. Mas apesar de se mostrar mais inteligente que Aristóteles e Galileu, o Papa a chama de herege e a manda queimar, então Jack tenta lutar com um guarda para salvá-la. Nesse momento, o sol queima toda a área, incluindo a igreja e a seguidora, até que Jean e Jack estejam cercados apenas por lava. No entanto, a resposta deles estava correta, então Sophon aparece para enviá-los ao nível 3. Algum tempo depois, Saul e Jack visitam Will, que está se recuperando de sua operação. De repente, ele começa a dizer muitas coisas sem sentido, como elogiar o chapéu de Jack, mesmo que ele não esteja usando um. Enquanto isso, Og é pressionada por seus superiores para reiniciar o projeto ou terão que demiti-la. Depois de muito pensar, Og liga a máquina novamente e a contagem regressiva reaparece imediatamente, fazendo-a entrar em pânico e desligar a máquina. No dia seguinte, Jean e Jack se encontram para enfrentar o nível 3. Desta vez, eles aparecem na Mongólia interior, onde um imperador construiu seu domo de prazer. A área está cheia de soldados, incluindo a seguidora. A dupla entra no domo e encontra o imperador com 2 cientistas, Sr. Isaac Newton e Alan Turing, que organizaram 30 milhões de soldados em uma formação específica de uns e zeros, criando assim um computador humano usando binário. Os soldados seguram um monte de bandeiras e as viram repetidamente até que os cientistas encontrem uma solução. Eles preveem que uma era de caos começará em 3 dias e durará 8 meses, seguida por uma era estável de 10.000 anos. Os cientistas tocam o chão para fazer os dias passarem rapidamente, enquanto um homem misterioso assiste ao jogo em várias telas. Jack e Jean não acreditam que os cálculos funcionaram e quando os outros 2 cientistas os insultam, a linguagem moderna prova que eles também são jogadores. O imperador ordena que seus soldados fervam Jack e Jean, então a dupla é jogada dentro de um grande caldeirão. Enquanto lidam com a água fervente, Jean toca o fundo para fazer os dias passarem até que os 3 sóis se alinhem. Esse eclipse faz com que todos de repente flutuem para o ar, mas um soldado ainda consegue matar os cientistas por seu fracasso. Jean não consegue agarrar a seguidora a tempo e percebe que o objetivo deles não é salvar o mundo, é salvar as pessoas. E isso permite que ela e Jack avancem para o nível 4. Depois disso, o homem que observava imprime os resultados e os leva ao seu chefe, Mike, dizendo que tem 2 novos candidatos. Mike avalia Jack e Jean para o Summit de Londres e após o funcionário sair, Mika usa um rádio para contar uma história para Sophon, a quem chama de meu senhor. Algum tempo depois, Jean e Jack recebem um cartão dizendo para irem a um endereço certo às 10 horas da noite para irem o nível 4. À noite, a dupla segue para lá, sem saber que Clarence os está seguindo. Dentro de um prédio estranho, eles encontram Tatiana, que lhes diz que as respostas estão no nível 4. Jean e Jack colocam seus headsets e aparecem em uma terra devastada, onde a seguidora e Sophon estão esperando por eles. Eles explicam que com um planeta cheio de cataclismos e caos, não há esperança
esperança de manter uma civilização e nenhum computador pode resolver o problema dos 3 corpos. A única solução é fugir e é por isso que construíram uma frota de 1000 naves espaciais que estão a caminho da Terra. Após a explicação, Jean e Jack removem seus capacetes. Tatiana explica que os alienígenas são reais e que eles receberam um convite para a Terra de um humano na China muitos anos atrás. Jack acha que tudo é uma farsa, então ele larga seus capacetes e vai embora. Jean fica e é convidada a fazer parte de uma organização com os outros campeões de todo o mundo. O cartão tem coordenadas para sua próxima localização. Do lado de fora, Clarence vê Jack saindo e o segue até sua casa. Jack encontra toda a tecnologia e luzes de sua casa falhando e quando sobe as escadas, encontra Tatiana lá. No seu carro, Clarence consegue ver o vidro e Jack perto dele, mas não Tatiana. E como punição por desistir, Tatiana empurra Jack contra o vidro que o faz trincar e o esfaqueia até a morte. Depois desaparece. Em 1982, Wenjie finalmente é libertada e trabalha como professora. Ela viaja para Londres para uma conferência e se encontra com Mike, que agora está encarregado da companhia de petróleo de seu pai. Após confirmarem que ainda compartilham das mesmas visões sobre o mundo podre, Wenjie admite que fez algo enquanto trabalhava na base. De volta ao presente, Clarence leva Og e Jean ao escritório de Thomas para assistir às imagens de segurança. Fica claro que algo invisível está atacando Jack e Og acha que deve ser Tatiana. Thomas diz a Jean para aceitar o convite porque isso os levará ao assassino. Algum tempo depois, Clarence informa Thomas que Mike está em um petroleiro que não entregou petróleo em 40 anos. É então mostrado que o petroleiro é a base de operações de Mike, que está cheia de jovens que são ensinados que o senhor alienígena é seu salvador. Mike recebe uma ligação de Sofon dizendo que seus inimigos sabem onde ele está e elogia seu sorriso, insinuando que os alienígenas realmente podem vê-lo. Ele começa a ler Chapeuzinho Vermelho e Sofon fica muito confusa com as travessuras do lobo. Mike tem que explicar o que são mentiras e truques, percebendo que os alienígenas não têm esses conceitos e acreditavam que todas as histórias eram reais. Quando Sofon finalmente entende que Mike estava mentindo, ela diz que eles não podem confiar nele e que tem medo dos humanos, pois não são confiáveis. Então ela desliga e nunca mais entra em contato com ele. À noite, Jean dirige até a reunião, enquanto Thomas rastreia seus movimentos e Clarence a segue. Nas coordenadas corretas, um guarda confirma a identidade de Jean e a faz entrar em outro carro que a leva até um prédio abandonado onde todos os campeões se reuniram. Nesse momento, Wenjie aparece e é revelado que ela foi a fundadora da organização. Ela explica que os alienígenas chegarão em 400 anos, então eles devem preparar o mundo para a chegada deles. Seu discurso é subitamente interrompido quando os homens armados de Thomas invadem o prédio e cercam a multidão. Wenjie diz a todos para se sentarem e cooperarem porque ela tem certeza de que seu senhor os protegerá. Os soldados começam a amarrar todos e tentam levar Jean embora, mas Tatiana percebe e abre fogo, causando pânico e fazendo todos começarem a correr. Enquanto Wenjie continua sentada no palco, os soldados de Thomas trocam tiros com os guardas da organização e pessoas começam a morrer por todo lado. Tatiana tenta atirar em Jean, mas Clarence aparece e atira na perna de Tatiana para fazê-la cair. Então Clarence arrasta Jean para fora e momentos depois ambulâncias chegam e começam a cuidar das pessoas feridas, enquanto os soldados prendem os outros. Perto dali, Tatiana consegue escapar rastejando pela grama. Em um flashback mostra que em 1984, Mike leva Wenjie para seu petroleiro para que possam estabelecer sua própria base de pesquisa lá. Mike explica que os alienígenas já tentaram entrar em contato com ela novamente, mas ela deixou a base antes de poder ver isso. Ele reuniu todas as mensagens em seu computador e diz que Wenjie trouxe esperança de volta para a humanidade. E então eles se beijam. No presente, Clarence interroga Wenjie, que explica que ela convidou os alienígenas porque a humanidade precisa ser salva. Nesse interrogatório, ela também confirma que Mike é pai de Vera, mas ele nunca a conheceu e ela não sabia da sua identidade porque Wenjie tentou protegê-la de todo esse acordo. Vera nunca usou o headset, foi uma mentira que Wenjie contou a Jean para recrutá-la.
dela. O petroleiro de Mike é chamado de Dia do Julgamento e é capaz de comunicação mais rápida que a velocidade da luz, o qual eles construíram graças ao conhecimento avançado dos alienígenas. Clarence e Thomas concluem que precisam obter os dados no navio, mas eles não podem simplesmente enviar soldados com armas, porque isso daria tempo para eles destruírem todos os dados e mísseis poderiam danificá-lo. Lembrando do experimento de tecnologia de nanofibra de Aug, Clarence vai vê-la e pede para ela terminar seu trabalho. No início, ela recusa porque está com medo de morrer, mas Clarence a convence de que seria vingança por Jack. À noite, eles vão ao laboratório de Aug e ela liga a máquina, apenas para notar que a contagem regressiva não reaparece. Ela abraça Clarence aliviada e ele diz que parece que os alienígenas não estão mais protegendo seus seguidores. No dia seguinte, eles levam a nanotecnologia a um grupo de oficiais navais que foram contratados por Thomas para ir atrás do Dia do Julgamento. Esta missão resultará na morte de várias pessoas e Aug protesta, mas sua indignação é ignorada. Mais tarde, no Panamá, Aug guia a equipe para preparar a nanotecnologia, embora continue protestando contra a morte de civis. Quando o petroleiro finalmente aparece no rio, a nanotecnologia ataca imediatamente e é tão minúscula que ninguém pode vê-la. Tudo que ela toca pode ser cortado e não há nada no navio que a tecnologia não destrua em questão de segundos. Consequentemente, cada pessoa a bordo é morta, sendo partidas no meio, incluindo até as crianças, resultando em um banho de sangue absoluto que deixou Aug e até Thomas assustados com o seu poder. A nanotecnologia também ataca as estruturas, derrubando lentamente o navio. Mike tenta fugir, mas cai e quebra o tornozelo. De joelhos, ele pede desculpas ao seu senhor antes de também ser morto. O navio eventualmente se parte e encalha na margem, pegando fogo. Após helicópteros apagarem as chamas, a equipe vasculha os destroços e encontra o corpo de Mike com uma caixa vermelha em suas mãos. Nas próximas 2 semanas, vários cientistas tentam analisá-la, no entanto, é avançada demais para eles decifrarem. De repente, eles conseguem acessar as informações sem fazer nada, o que significa que os alienígenas querem que eles saibam o que está dentro. Há 28 gigabytes de textos e arquivos de mídia, além de um tipo de arquivo desconhecido que tem 100 milhões de gigabytes. Enquanto isso, Thomas visita o NGE e mostra a ela a gravação da última conversa de Mike com os alienígenas. Ouvir isso choca o NGE, que começa a considerar que os alienígenas podem estar se tornando hostis, afinal. Depois, Thomas leva Jean ao seu quartel-general e mostra a ela o arquivo misterioso. Suspeitando que possa ser outro nível do jogo, Jean e Thomas colocam os headsets e aparecem em um deserto pós-apocalíptico, onde Sophon está esperando por eles. Sophon explica que os alienígenas não têm aparência humana e que sua forma é para benefício dos jogadores. Ela também diz que a humanidade avança rápido demais, então em 400 anos sua tecnologia será melhor que a dos alienígenas e poderia possivelmente matar a frota que está chegando. O objetivo deles sempre foi matar os avanços da humanidade e é por isso que eles miraram nos cientistas. Para fazer isso, eles usam Sophons, que são prótons transformados em um computador senciente. Esse é o arquivo misterioso na caixa. Existem mais dimensões do que o olho pode ver, e eles conseguiram usar essas dimensões superiores para mexer com as próprias fundações e a trama de como os humanos veem o mundo. Eles podem fazer uma mente tão grande quanto o mundo e depois encolhê-la imediatamente. Existem 4 Sophons no total, e cada par está entrelaçado em um nível quântico. Há 2 na Terra e 2 que permanecem com os alienígenas. Já que eles não têm massa, foram enviados à Terra em uma velocidade superior à da luz e pousaram meses atrás nos melhores locais científicos do mundo. Eles envolveram o planeta em ilusões, distorcendo o que as pessoas veem com contagens regressivas e profecias do dia do juízo. Aterrorizada pelas visões que o Sophon está reproduzindo, Jean e Thomas removem seus headsets apenas para encontrar todos os computadores piscando. Telas por todo o mundo também são dominadas e logo uma mensagem aparece em todas as línguas dizendo: "Vocês são insetos". Então um estranho véu cobre o céu com um grande olho olhando para baixo sobre todos e refletindo tudo ao mesmo tempo. Tatiana sobreviveu e olha maravilhada para o olho, feliz pois finalmente os alienígenas fizeram contato. Logo a população mundial inteira
família começa a entrar em pânico e distúrbios tomam as ruas ao ponto do exército ser enviado para tentar acalmar as pessoas. Informações são enviadas sobre ainda terem 400 anos para se prepararem, mas isso não ajuda. A ONU promete que terá um plano, mas ninguém acredita. Toques de recolher obrigatórios são estabelecidos e algumas seitas religiosas começam a adorar os novos senhores alienígenas. Outras pessoas começaram a desistir e seus corpos são alinhados e pendurados perto do rio Tâmisa. Já na mansão de Thomas, ele está reunindo soldados e cientistas para tentar pensar em um plano. Ele quer enviar uma sonda para interceptar a frota inimiga para aprender mais sobre eles, mas levaria 398 anos para alcançá-los. Então Thomas se encontra com Jean e pede para ela encontrar uma maneira de fazer a sonda se mover mais rápido. Após muito pensar, Jean propõe que eles deveriam usar armas nucleares para realizar algo chamado propulsão por pulso nuclear. Isso significa que a nave usaria uma vela de radiação para ser propelida após uma série de bombas atômicas no espaço. A equipe de cientistas imediatamente rejeita a ideia porque é muito cara e a margem de erro é incrivelmente pequena. Eles acreditam que tem 400 anos e que o tempo está do lado deles, mas Thomas discorda e aprova o plano de Jean. Para conseguir o dinheiro, uma organização chamada As Estrelas São Nosso Destino começa a vender estrelas para pessoas ricas. Mais tarde, Jean visita Og e pede para ela se juntar ao projeto. No entanto, Og fica furiosa quando ouve que estaria trabalhando com Thomas, quem ela considera um assassino. Ela recusa a oferta, dizendo que este projeto resultará apenas em mais morte e sofrimento. Pela manhã, Jean e Will conversam na praia e soltam 2 barquinhos de papel no mar. Mais tarde, Will diz a Og que o que Jean precisa é dela, apontando que ela tem muito conhecimento e talento e a amiga precisa dela ao seu lado. Ele sabe que Jean não se envolveria em algo se não fosse pelo bem maior. Isso muda a mente de Og, então ela vai ver Thomas para aceitar a oferta. Ao mesmo tempo, Will vê os barcos voltarem e pensa que é um sinal, então decide usar todo o dinheiro que Jack deixou para ele para comprar uma estrela. Depois, Will compartilha a notícia com Saul e mostra a estrela que ele comprou por 19 milhões de dólares e na sequência desmaia subitamente. Ele é imediatamente levado para um hospital enquanto a placa da estrela é enviada para Jean, porque Will a colocou em nome dela. Enquanto isso, Clarence visita Wendy e exige saber por que Vera se jogou. Acontece que Vera interceptou as mensagens entre Wendy e Mike e terminou tudo porque estava envergonhada de sua família. Eventualmente, Wendy é liberada e um agente a segue, mas ela apenas volta para sua casa. No laboratório, a equipe finalmente consegue colocar um chimpanzé em sono criogênico sem matá-lo. Quando o acordam, fazem o chimpanzé realizar alguns testes para confirmar que seu cérebro ainda está funcionando bem. O animal está tão inteligente e alerta quanto antes de dormir, embora vomite depois de comer uma banana. Isso é visto como um efeito colateral normal e o experimento é considerado um sucesso, então agora eles precisam testá-lo em humanos. A equipe mais tarde informa a Thomas que a sonda só poderia levar uma pessoa muito pequena para deixar espaço para os explosivos. Eles concluem que poderiam enviar apenas o cérebro, então ele deve vir de alguém que conheça a ciência, mas também que morrerá em breve. Thomas percebe que Will se encaixa perfeitamente, o que faz Og e Jean se desesperarem. Já que Thomas ignora seus protestos e corre para fazer uma ligação, Og decide sair. Quando Og volta ao seu antigo emprego, ela descobre que foi expulsa do projeto Nano e seu patrocinador está mantendo sua pesquisa. Furiosa, Og vaza tudo em dezenas de plataformas de código aberto, tornando a tecnologia disponível para todos. Enquanto isso, Jean visita Will para explicar o projeto a ele. Will diz que não fará nada se Jean não quiser, o que a faz chorar. Mais tarde, Thomas aparece e oferece a ele para assinar o contrato, o que afirma a lealdade de Jean à raça humana. Nesse momento, Will decide não assinar porque sua lealdade não é à humanidade, e sim a pessoa que ele ama, que é Jean. Thomas acredita que ele é perfeito para o trabalho, já que não está apegado à humanidade, e promete voltar com um contrato modificado. Algum tempo depois, Saul visita Will para tentar convencê-lo a não fazer isso. Will ignora e pega um tablet de uma enfermeira que ele usa para consentir que vai aceitar o contrato
contrato. E depois de 6 etapas, ele finalmente se despede do seu amigo e entra em coma. Quando Jim chega, Will já está morto e os médicos estão removendo seu cérebro. Em uma caravana numa floresta, Tatiana está tomando café da manhã quando é subitamente contatada por Sofon, que lhe diz que ela faz parte deles e de algo muito maior do que ela mesma. No aeroporto, Wenjie percebe que está sendo seguida e troca de assentos para ficar ao lado do agente. Eventualmente, eles chegam à Mongólia interior e o agente concorda em levar Wenjie à antiga base que está em ruínas. Enquanto pensa sobre o passado, Wenjie considera terminar com tudo para si mesma, mas Tatiana chega para impedi-la. Ela explica que cair seria incrivelmente doloroso, mas ela pode oferecer algo suave e indolor. As mulheres sentam-se para assistir ao pôr do sol e Tatiana diz a Wenjie que ela merece descansar enquanto Wenjie morre. Enquanto isso, Saul aceita o fato de que a humanidade está condenada. Então, ele passa seu tempo fumando e curtindo com garotas que encontra nas noites. Um dia, enquanto dá um passeio com Nora, que não aceita o fato que aliens possam dominar a Terra, Saul é derrubado por alguém que passa de skate, o que causa um acidente com vários carros. E o Uber que Saul chamou atinge Nora gravemente, e ela morre bem na sua frente. Depois, Saul é interrogado por Clarence, que sabe que Saul falou com Wenjie antes dela deixar o país e ser assassinada. Ele conta que Nora foi morta por um carro autônomo, então Clarence acredita que Saul está sendo visado pelos alienígenas e foi acidentalmente salvo pelo skatista. Em seguida, Saul recebe roupas à prova de balas e é levado para as Nações Unidas em Nova York, onde o Conselho de Defesa Planetária está realizando uma reunião para discutir o Projeto Barreira. Os alienígenas têm acesso a toda a tecnologia deles, mas não podem ler a mente dos humanos. Então, eles escolheram 3 pessoas chamadas Barreiras, que terão que fazer um plano para derrotar os alienígenas. Eles não devem contar a ninguém sobre isso para mantê-lo seguro e poderão explorar todos os recursos necessários sem ter que explicar suas ações. As pessoas escolhidas são um general com uma história militar impressionante, um professor com experiência em batalhas assimétricas, e Saul, por causa de seus estudos sob as maiores mentes científicas. Saul fica chocado, mas se comporta durante a cerimônia. No entanto, quando termina, ele pergunta por que foi realmente escolhido e a líder revela que é porque os alienígenas devem estar observando-o por algum motivo. Furioso, Saul rejeita ser um barreira e sai desconfiado do prédio. E não quer a proteção de Clarence, porém, poucos passos à frente, Saul é subitamente baleado. Clarence imediatamente o leva para o hospital e quando Saul acorda, ele descobre que, por sorte, só tem uma costela quebrada. Saul aparece nas notícias e descobre que seu atirador foi capturado. Então ele pede a Clarence para trazê-lo. Quando a polícia traz o atirador, Saul o questiona por que os alienígenas se importam tanto com ele. O cara não sabe explicar, pois é apenas um fanático religioso que quer fazer o trabalho do Senhor, e sai da sala na sequência. Na floresta, Tatiana volta da mercearia e encontra a porta da caravana aberta. Ela entra com a arma em punho e descobre que um capacete de realidade aumentada foi deixado para ela. Depois de ler uma nota que diz: "Se um de nós sobrevive, todos sobrevivemos", ela coloca o capacete feliz. Algum tempo depois, Saul se junta a Jim para assistir ao lançamento da sonda. O cérebro congelado é carregado com sucesso na sonda, que decola rapidamente. A sonda voa pelo espaço e os explosivos nucleares são detonados na sequência correta e sem problemas. Mas após um início forte, a trajetória desvia do seu caminho inicial e a sonda dispara na direção errada, vagando pelo infinito do espaço. Todos no controle de solo ficam sem palavras com o fracasso. Mais tarde, Thomas está em seu avião particular, arranjando coisas para os barreiras, quando de repente, os eletrônicos começam a falhar. Sofon aparece na tela e faz o avião tremer antes de aparecer na frente de Thomas. Ela anuncia que ele é um líder forte. Então, os alienígenas estarão observando-o e influenciando tudo o que ele faz até o dia de sua morte. Thomas tem uma visão da contagem regressiva e de sua morte antes de Sofon desaparecer. Por fim, Jim e Saul lamentam depois de beber muito na beira de uma piscina. Clarence aparece e tenta colocar uma ideia na cabeça dos jovens cientistas, mas eles só acreditam que a humanidade é um inseto perante os alienígenas. Mas Clarence os leva para a beira de um lago, explicando que
que por mais que a humanidade tente se livrar dos insetos, eles sempre voltam em quantidade maior, e assim como os insetos, eles não podem desistir e devem continuar o trabalho. Terminando assim a primeira temporada de O Problema dos Três Corpos, série de ficção científica de 2024 da Netflix. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!